Que bom que você chegou. Eu sou Jean Calori e bem-vindo ao canal Sua Identidade. E aí, tudo bem com você? Como estão as coisas na sua vida? Tudo certo? Espero que estejam as melhores possíveis. Espero que a sua vida esteja realmente muito boa. Hoje eu quero conversar com você sobre palavras. Palavras que são o fruto da nossa evolução de muitos anos. Essas palavras que nós utilizamos para expressar os nossos sentimentos, o que nós pensamos, essas das quais eu estou utilizando aqui para que você possa me entender. E eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você está utilizando as suas palavras? É para motivar? É para incentivar alguém? É para levantar a estima de alguém? Ou geralmente o que você fala magoa, entristece, reprime as pessoas? Pois eu quero te dizer uma coisa: se as palavras que estão à nossa volta, tanto as quais você diz ou as quais você ouve, está magoando alguém ou a si mesmo, eu quero te dizer que essas palavras não são dignas do seu coração. Porque se em algum momento você ouviu alguma palavra que te magoou e você se sentiu reprimido, matado de certa forma por essas palavras não são dignas de dormir com você. Tem uma banda que se chama Bon Jovi. Um amigo meu esses dias falou sobre essa letra, que é o título da música, que diz: palavras são pedaços do coração. A Bíblia diz que o que você está cheio no seu coração vai sair pela sua boca. Então, qual é o pedaço do seu coração que você quer deixar para outra pessoa? É uma coisa boa, é uma coisa que ela vai levar para o resto da vida dela, que em algum momento difícil ela vai lembrar do que você falou. E essa palavra vai fazer com que ela se erga e continue em frente. Não toma esse veneno que muitas vezes as pessoas te dão, porque isso apodrece a sua alma. E apodrecer a alma é tornar a vida muito mais escura. Então vamos lá. Hoje eu quero que a gente transforme a nossa realidade um pouco. Mas para que isso aconteça, eu preciso que você entenda algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Eu quero expressar para você. Eu quero que você me acompanhe num raciocínio, certo? Combinado? Vamos lá então? O primeiro raciocínio é o seguinte: todos nós nascemos numa cultura e nós aprendemos essa cultura, ou seja, a gente tem que se apropriar dessa cultura da qual crescemos para poder representar ela. Isso vem de alguns autores dos quais eu não me lembro o nome, mas eu agradeço a eles por ter criado essa teoria que é fantástica. Os meus parabéns. E um outro ponto é, todos nós temos um ideal diante da vida e diante de outras pessoas. O problema é que às vezes a gente não consegue alcançar esse ideal e às vezes a outra pessoa não é esse ideal que a gente quer. E essa pessoa, sem querer, acaba nos frustrando por causa do nosso ideal. E a gente acaba dizendo coisas para essas pessoas que acabam magoando. Tipo, por exemplo, o fracasso. E a gente diz para outra pessoa que ela é um fracassado. E essa pessoa se apropria dessa palavra e representa essa palavra para as outras pessoas como se ela realmente fosse um fracasso. Entendeu? Você tem noção de quanto isso é triste? Você ouvir que você é um fracasso e representar para outra pessoa que você é um fracasso? Representar para a sociedade que você é um fracasso? Todo mundo te olhar como um fracasso? Você se olhar no espelho e sentir como um fracasso? Isso é realmente triste. Alguns anos atrás, eu não me lembro mais ou menos quando, eu estava escrevendo algumas coisas e me veio uma frase na cabeça. Que cair nem sempre quer dizer fracasso. Pode ser uma forma de você aliviar o seu cansaço. Descansado, você pode dar o melhor passo. Você pode utilizar essa frase porque muitas vezes você vai errar na sua vida. E nem sempre quer dizer que você é um fracasso, mas quer dizer que você tentou, que você foi atrás, que você deu o seu melhor. E se você dá o seu melhor, você pode olhar para aquele fracasso e aprender com aquele fracasso e crescer, levantar e seguir em frente. Como diz o David DeAngelo em As 77 Leis de Como Se Dar Bem com as Mais Lindas Mulheres.
Quando eu descobri esse seminário, eu pensei, nossa, vou pegar geral. Isso foi um tapa na minha infantilidade, porque quando eu assisti o seminário, que tem mais ou menos umas 3 horas, eu olhei para aquilo e falei, nossa, isso é incrível, todo mundo tem que assistir isso, homem, mulher ou independente da escolha que tem na vida. Quem sou eu para julgar você, certo? Então o negócio é o seguinte, ele diz assim que o fracasso é um conceito inventado pelo homem. Se é um conceito inventado pelo homem, você pode simplesmente utilizar esse conceito e aprender com ele ao invés de sofrer com ele. Anthony Robbins fala que o nome que a gente dá para as experiências que estamos vivendo é uma forma de representar ela e de sofrer de certa forma mais por esse nome que damos. Então se você mudar o nome para a experiência que você está vivendo, com certeza você vai modificar a forma que você experiencia interiormente essa experiência, certo? Mas hoje as palavras estão estão se tornando, ou seja, elas estão fazendo da gente propriedade delas, ao invés delas serem propriedades da gente, é elas que estão fazendo a gente propriedade delas. Tem uma banda que se chama Linkin Park, numa música chamada In The End. E num trecho cantado por Mike Shinoda, diz a seguinte maneira. Você me utilizou como se eu fosse parte de sua propriedade. Mas hoje as coisas mudaram. Hoje você ficaria surpreso com o que eu me tornei. Porque, não que você não me conhecesse antes, mas é que muita coisa mudou. E hoje, realmente as coisas vão mudar. Porque eu descobri algumas coisas e eu não poderia deixar você de fora, não poderia deixar você de lado. E uma dessas coisas é a seguinte: Augusto Cury diz, em seu livro O Vendedor de Sonhos e a Revolução dos Anônimos, num diálogo entre mestre e discípulo, o mestre pergunta para o seu discípulo, quem é mais forte? As armas ou as ideias? E o discípulo responde, as armas. E o mestre pergunta, mas quem criou as armas? Não foram as ideias? E o discípulo reflete, sim, realmente foram as ideias. Se as ideias são mais fortes do que as armas, deveríamos ser inteligentes o suficiente para que encontremos soluções que não nos leve a utilizar as armas. Mas uma vez essas armas criadas, elas se revoltam, elas se viram contra o seu próprio Criador. Ou seja, as palavras, elas estão contra nós, o seu próprio Criador, certo? Você sabe de onde que veio a palavra fracasso? Bom, eu também não sei de onde que veio, não importa o jeito que veio, da onde que veio. Importa da forma que vamos utilizá-la, certo? E vamos utilizá-la da seguinte maneira, da forma que é útil pra gente, vai tornar a nossa vida melhor, pois a evolução está aí. Pois tem tecnologia de carro, de moto, mas a tecnologia importante que temos que utilizar para nós é essa das palavras, primeiramente. Então, para que as palavras sejam nossa propriedade e não faça da gente propriedade dela, vamos fazer da seguinte maneira. Vamos fazer uma evolução revolucionária da seguinte forma. Você vai pegar a palavra fracasso ou alguma outra palavra que te atinja em cheio, que te magoe, e vai utilizar ela da seguinte maneira. Vamos supor lá o fracasso, certo? Vamos pegar o F. F de força, de flexibilidade. Você tem força para seguir em frente, você tem flexibilidade para poder lidar com as coisas. O R de resistência, de resiliência. Não importa o quanto você vai passar pela sua vida que vai tentar te derrubar, você vai ser capaz de levantar. O A de amor, você tem amor pela sua vida, não como autoajuda, que simplesmente você tem que se aceitar, não, você se conhece, você tem consciência do que você é, que já vem aí no C, entendeu? C de consciência, de capacidade, de caminho. Caminho vem de... O caminho que eu quero dizer aqui é o caminho do punho que intercede, criado pela arte marcial que se chama de Kanju, do Bruce Lee, que diz assim, caminho do punho que intercede. Você pode interceder, tendo conhecimento da sua vida, do que te magoa, do que não te magoa, para poder seguir em frente, para você lidar com os seus limites. Quando você consegue lidar com os seus limites, aparece o A
que vem de altitude, porque você consegue superar esses limites. Aí vem o S de sabedoria, porque juntando todas essas coisas você aprende a ter sabedoria para poder aprender consigo mesmo, aprender com o outro e tornar todo esse conhecimento em sabedoria. Aí vem o próximo S de senso. Sabe que senso que é? O senso de ter esse senso do aqui, do agora, do que está acontecendo, que vem junto com a consciência que eu acabei de falar. Esse senso vem com um o senso de oportunidade. Essa é a oportunidade de você mudar, de você transformar a sua vida, de fazer desse ensinamento que a gente está conversando aqui agora, de uma evolução revolucionária, pois é um desafio que eu faço a você. Certo? Tanto um desafio que eu faço para você, quanto eu faço para mim todos os dias, quando alguma coisa tenta me magoar. É o seguinte, quando eu ouço alguma coisa que tenta me magoar, eu tento utilizar isso da forma que seja melhor para minha vida, que me faça crescer. E essas palavras, essas letras dessas palavras foram utilizadas como um mantra para poder me dar mais força e não me deixar numa posição que essa simples palavra está aí simplesmente para acabar com o que eu significo de verdade. Eu quero te dizer uma coisa para você guardar. Não somos conceitos, estereótipos, paradigmas, slogan. Não somos palavras. Somos seres humanos. Você pode repetir comigo? Não somos palavras. Somos seres humanos. E essa é a mensagem que eu quero que você guarde para o resto da sua vida, que você leve com você. Não somos palavras. Somos seres humanos. Ok? Então, tudo de bom. Que você esteja aí, o seu dia seja o melhor possível. Que um dia eu quero te conhecer para a gente conversar de verdade frente a frente. Um abraço e até a próxima. Se Deus quiser, tudo de bom para você. Valeu?